A partir deste momento, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema que interessa todos os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Nós escolhemos como tema de hoje, e já está conosco aqui o Daniel Excel, aliás, o sobrenome tem tudo a ver com informática. Nós vamos falar com ele sobre ele que é professor de procedimento de investigação de crimes por meio eletrônico na Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina. Daniel, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado. A gente poderia dizer que a nossa polícia está correndo nos dias de hoje já na vanguarda ou ainda estamos muito atrasados? Hoje a Polícia Civil de Santa Catarina eu não considero uma polícia atrasada. Nós estamos correndo sempre atrás do conhecimento, buscando nas grandes capitais o conhecimento, a especialização e difundindo esse conhecimento dentre os policiais civis aqui do estado de Santa Catarina. Tá? A intenção seria buscar que todas as delegacias, todas as comarcas do estado estejam especializadas a trabalharem com a questão do crime cibernético, ou crime eletrônico. Porque hoje a informática está no mundo, né? Isso, informática, ao longo dos anos, ela se popularizou, não somente usuários avançados, mas o usuário comum, o usuário doméstico tem acesso à internet, tá? Todo mundo tem acesso a uma caixa de e-mail, a grande maioria das pessoas, então as pessoas têm que estarem incluídas digitalmente hoje para acessar o mundo cibernético. Daniel, qual é o primeiro cuidado que uma pessoa que recebe e-mails deve tomar? Primeira coisa que ela tem que fazer, é a coisa primordial. Uma dica importantíssima que eu dou antes até mesmo de acessar o e-mail, seria nunca utilizar um sistema operacional pirata. Sempre utilizar um sistema operacional pago e a máquina, o computador que será aberto esse e-mail, deve possuir um sistema de antivírus. Tá? A questão de recebimentos de e-mail, a gente deve atentar sempre para a questão de abrir somente e-mails de pessoas conhecidas. Receita Federal, Polícia Federal, esse tipo de instituição nunca vai lhe mandar e-mails de alteração cadastral. A maioria destes... Isso é através de correspondência, né? De correspondência, exatamente. O e-mail nunca será enviado através dessas instituições. Bom, eu vou lhe contar rapidamente, antes da história da matéria da Emily, uma historinha que diz o seguinte. Encerraram a minha conta num determinado banco por emissão de cheque sem fundo e cortaram o meu sinal de uma operadora de televisão. Eu não tinha conta naquele banco e nem aquela operadora era minha. E imediatamente eu não abri. Mas se o cidadão que recebeu aquele e-mail tivesse conta naquele banco, normalmente ele abriria? 95% dos casos, com certeza, abriria. Tá? Eu recomendo, quando acontecer algo desse tipo, entre em contato, no caso, com a instituição bancária ou com a operadora de telefonia. Tá? Sempre através do telefone. Quer dizer, nada de simplesmente abrir como curioso e tal. E nessa abertura, o que acontece? Muitas vezes na abertura, o usuário de internet é redirecionado para um site falso ou é executado um arquivo malicioso que pode deixar infectado o computador, deixando assim portas abertas para o criminoso cibernético invadir a máquina do usuário. Quer dizer, na realidade, eu mesmo facilitei a entrada dos vírus. Exatamente. O usuário ofereceu a chave de sua residência para o criminoso adentrar a sua casa. E ainda deixou o prato preparado para uma boa janta para ele. Exatamente. É incrível. Não seja tão metido assim. Vamos acompanhar agora um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito de crimes virtuais. Depois de muitas polêmicas, entrou em vigor em abril de 2013 a Lei Carolina Dickmann, que tipifica crimes cibernéticos. O nome é uma referência à atriz que teve suas fotos íntimas publicadas depois que seu computador foi invadido. Esse é um dos milhares de crimes que vitimiza muitas pessoas a todo momento.
Invadir e-mail e invadir o perfil do Facebook, se passar por outra pessoa, conversar com outras pessoas, passar informações por esse e-mail, né? Roubo de senhas, as pessoas usando o cartão, fazendo compras com o cartão de outras pessoas, mudando o perfil, usando perfis falsos até para intimidar outras pessoas. Muitas coisas. Hoje a internet é bem fácil ter acesso a roubar informações das pessoas. Cartão de crédito também, essa clonagem de aplicativo de banco, você baixa achando que é do banco, mas na verdade não é, né? Então você bota os seus dados todos ali, quando vê tá sem nada na conta. Fábio também sentiu na pele e no bolso o arrependimento de ter caído em um golpe bastante comum na internet. O empresário montou há 2 anos uma loja de roupas onde 70% delas são vendidas de forma virtual. E foi em uma das vendas que o crime aconteceu. Foi assim, ó, nós vendemos estoque, primeiro estoque, a pessoa pagou certinho, ele fez segunda compra, fez terceira compra e foi pegando confiança. Era uma pessoa que tinha CNPJ, tinha todos os dados de uma empresa real. E chegou um dia ele pediu assim, deixa eu me mandar um lote de peças e depois eu faço depósito, que eu não estou na minha cidade e tudo. E nós, como já tínhamos um vínculo, já tínhamos uma confiança nele, acabamos enviando. Foi aonde que nós acabamos caindo no golpe dele, né? E nunca mais pagou, nunca mais sumiu. Para o advogado, especialista em direito penal empresarial, os crimes cibernéticos são muito comuns e podem ser levados à justiça. Sim, Emily, é possível levar esse tipo de crime até a justiça. Nós temos um dado bastante relevante: cerca de 80% dos crimes tipificados no Código Penal podem ser cometidos por meio da internet e ser levados ao conhecimento do Poder Judiciário. A justiça hoje está um pouco morosa em relação a esse tipo de crime, mas é uma preocupação do legislador em poder tipificar esses crimes a fim de que novos tipos penais sejam incluídos no direito penal brasileiro. Fábio não conseguiu recuperar o valor de R$ 3.500 da venda, mas ele pretende continuar com a loja, só que agora com mais precaução. Como nossa loja é virtual e a cada ano cresce mais o comércio virtual, nós vamos continuar apostando. Só que assim, essa confiança que algumas pessoas nós podíamos abrir uma exceção, hoje já nós não temos mais. Nossas vendas é somente à vista ou cartão de crédito. Essas são nossas precauções, né? Não recuperados. Segue de lição para nós e para outros que vendem pela internet, né? Você falou que a Receita Federal e também bancos não mandam e-mail para a pessoa, através de correspondência AR, inclusive. Tá, mas você disse também que isso pode acontecer, por exemplo, com uma loja, vamos denominar loja A, que você já comprou nela e tem certeza de que foi bem atendido e tudo, mas você abre o olho por quê? Pode chegar uma mensagem dessa loja A que não seja procedente dela? Com toda certeza. E muitas vezes a caixa de spam ou a caixa de lixo, que é uma pasta armazenada em nossa caixa de e-mail para ser destinada a e-mails falsos, e-mails criminosos, essa pasta não filtra esse tipo de e-mail. O que acontece? O usuário de internet, muitas vezes, clica em cima de um e-mail criminoso, lojasa.com.br, e é destinado para uma página falsa. E assim seu número do cartão de crédito, seus dados pessoais vão ser utilizados aí para futuros crimes. Quer dizer, quem faz isso, ele manda, vamos supor, 100 mil e-mails para 100 mil pessoas. Se ele for atendido por 10 pessoas, já correspondeu àquilo que ele ansiava, né? Com toda certeza. Hoje, os usuários de internet não estão buscando o conhecimento necessário para utilizar a internet no dia a dia. Hoje a gente utiliza a internet através de smartphones, tablets, tudo que é tipo de dispositivo hoje tem acesso à internet. Mas as pessoas não estão incluídas digitalmente para atuar nesse novo meio. As pessoas compram um computador, assinam junto a um provedor de acesso de internet e navegam na internet sem as devidas precauções. Principal precaução que o cidadão deve tomar? Até mesmo quem tem um simples PC em casa. Primeiramente,
instalação de um antivírus, tá? E também de um sistema que faça a busca por programas espiões. Se chama o Spy Scanner. Tá? Existem aplicativos gratuitos desse tipo na internet de fácil utilização. Bom, curiosidade às vezes leva você a cometer um erro? Com toda certeza. As pessoas... O teu sorriso te entregou agora, né? Com certeza. As pessoas, o que acontece? As pessoas não buscam saber o que está por trás, o que se esconde atrás de um link. As pessoas clicam e depois descobrem que estão infectadas. Aí já era tarde. Aí já era tarde, tá? O que eu recomendo? Existem sites hoje, como virustotal.com.br, um site gratuito, tá? Acesso de forma irrestrita a qualquer usuário de internet. É possível a gente copiar um link que desconfia e colar nesse sistema e descobrir se esse é um link malicioso ou não. É uma dica que eu dou referente a links e sites criminosos. De cada 10 pais, quantos cuidam da vida do filho que tem 5, 6 anos em nível de internet? Eu acredito que o pai que vai cuidar da internet, mãe, claro, né? dos seus filhos, seria o pai que tem um conhecimento mínimo em informática. Tá? O que eu vejo hoje é que existe uma responsabilidade, deve existir uma responsabilidade por parte dos pais na fiscalização da internet, no controle de internet de seus filhos. Tá? Muitas vezes o pai oferece como presente um tablet, um smartphone para o seu filho e não imagina os riscos que essa criança pode correr. E às vezes criança com 6, 7, 8 anos? Eu conheço crianças que utilizam o WhatsApp, que é um chat, mensagens instantâneas hoje muito utilizado, crianças de 2, 3 anos utilizando esse tipo de comunicador. Desculpa? Repete a idade? 2, 3 anos. Tá? Existem Então, crianças utilizando comunicadores instantâneos com 2 e 3 anos de idade. Claro que ela não tomou iniciativa por ela própria. Né? O pai é que acabou permitindo isso ou o pai que acabou incentivando a criança a se comportar dessa maneira? O pai acaba incentivando porque hoje os pais, o cidadão, possuem muito tempo para a criação de seus filhos. Então a gente entra aí na terceirização da criação dos nossos filhos. Tá? E é uma forma de passar tempo para o filho, assim o filho não vai chorar, não vai incomodar o pai enquanto está estudando, enquanto a mãe está fazendo comida. Só que isso, como consequência, leva a riscos muito grandes. Inclusive os pedófilos se utilizam dessa falta de tempo dos pais para entrar em contato aí com crianças, com adolescentes e cometer atos criminosos. Começa tudo se passando por uma outra pessoa, tentando angariar simpatia, confiança? Inclusive, os pedófilos se utilizam de perfis na internet de crianças. Tá? Se passam como amiguinhos. Uma outra dica que eu dou é nunca convidem à sua casa pessoas que vocês não conheçam. Por exemplo, nunca adicione à rede de relacionamento pessoas que não são da sua rede de relacionamentos de forma física. Nunca convide alguém, nunca aceite um convite de alguém que você não conheça. E se a criança alegar o seguinte, mas o pai, esse casal, é pai de um coleguinha meu da escola, como é que você resolveria isso? Se é o pai do coleguinha, entre em contato com o pai desse colega e questione a respeito do convite enviado através do Facebook. Essa é a melhor forma de ter a certeza que o pai realmente era aquele que estava enviando o convite. Daniel, nós vamos ao intervalo agora e o tema é muito importante. Nós queremos alertar os pais, os familiares com relação ao comportamento das crianças na internet. O Espaço Cidadão volta logo em seguida. Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso entrevistado de hoje é Daniel Wexel. Ele é professor de informática e realiza um trabalho de certa profundidade junto ao pessoal da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Me diga uma coisa, Daniel, por que é tão fácil hoje as pessoas se envolverem com a internet e isso levando
o atingir também das crianças dentro de casa? Hoje a questão da internet é internet e computadores. Significa a mesma coisa. Hoje o acesso aos computadores é muito alto. É muito fácil hoje comprar um computador. E o acesso à internet a gente consegue através de bibliotecas, acessos livres, e muitas vezes não existe o controle por parte das instituições que oferecem internet. Muitas vezes os próprios pais não conseguem também controlar a internet de seus filhos. Bom, hoje todo mundo considera que eu tenho que participar da rede social. Quanto menos falarem de mim, melhor. Eu encaro dessa maneira. Por que a maioria das pessoas hoje vive só na mensagem e tal? Às vezes até deixa de trabalhar, isso já é reclamação de empregadores. Por que isso seria assim uma mania de época? Isso pode acabar ou pode se tornar mais acentuado ainda? Eu acredito que a questão da tecnologia, das redes sociais, vem modificando muito a vida das pessoas. Mas isso é reflexo não somente da tecnologia, e sim ocasionado pela violência. Tá? As pessoas têm se tornado mais isoladas, o medo de sair de suas casas, então é muito mais fácil de se comunicar. As pessoas estão com medo de sair de suas residências e elas conversam através de redes sociais. Isso causa um problema muito grande, porque a questão da socialização, ir numa festa com os amigos, ir num casamento, um happy hour, final de tarde, tem se tornado cada vez mais difícil de acontecer. Tá? Outra questão da rede social, que existe uma fragilidade dos dados pessoais vazarem, ocasionando diversos problemas. Iniciativa da própria pessoa. Hoje à noite vou naquele local e tal. Você está facilitando a vida de quem está de olho em você. Perfeitamente, bem apontado. Hoje, muitos criminosos têm utilizado como modus operandi a visualização de dados dos seus supostas vítimas na própria internet. Tá? Sem sair da sua residência, o criminoso verifica onde que a pessoa malha, onde que a pessoa estuda, onde que o filho estuda. Então fica muito mais fácil esse trabalho de acompanhamento. Da vida familiar, né? Exatamente. Inclusive, muitas vezes com um número telefônico, endereços, a ferramenta que a própria pessoa colocou na internet. A né? própria pessoa colocou na internet de forma pública. Aí é que não dá. Bom, Daniel, nós vamos a 6 perguntas num trabalho que a Emily fez nas ruas. São 6 pessoas querendo fazer perguntas para você. Vamos acompanhar. Fui difamado em uma rede social. Isso é considerado crime? E daí, Daniel? Como é que você pode responder essa telespectadora? A questão da difamação, os crimes contra a honra, difamação, injúria e calúnia hoje na internet são considerados crimes, porém crimes de menor potencial ofensivo. Tá? O que acontece? Existe uma dificuldade de o Brasil tratar com esse tipo de crime. Por quê? Porque o Brasil, ele é regido pela lei americana. Por quê? Porque os servidores de dados estão localizados em território estrangeiro. Tá? O Marco Civil de Internet, que entrou em vigor no dia 23 de junho do corrente ano, veio para modificar aí e facilitar a vida dos cidadãos que sofrerem com esse tipo de crime. Bom, você falou 23 de junho deste ano, mas é muito tarde em relação à Europa, aos Estados Unidos, Japão. Isso, hoje o Marco Civil de Internet, ele veio num período tarde comparado a outros países. Claro, né? Quer dizer, só agora que se fez isso aqui no país. Isso, apesar da internet ser uma ferramenta muito nova, a legislação acabou não acompanhando a questão tecnológica. E isso os legisladores têm que ficar atentos, porque as mudanças vão ser muito rápidas, né? Intensas. Vamos a uma outra pergunta para o Daniel Excel. Após o boletim de ocorrência, como eu devo proceder? O que a pessoa tem que fazer depois do registro da ocorrência, então? O ideal, após o registro da ocorrência, é levar até a autoridade policial a prova material, que é o registro da difamação, da injúria, da calúnia, do crime que a pessoa sofreu. Não adianta ir até a delegacia, informar que foi difamada, injuriada ou caluniada e não ter a prova material. Tá? Não ter a prova daquele delito. Então é importante, sim, imprimir juntamente com o hiperlink, que é o link que foi postado na internet.
Bom, vamos a mais uma pergunta feita para a nossa repórter Emily e que nós transferimos para você, Daniel. Eu recebi ameaças através do meu e-mail. Como eu denuncio? A moça recebeu ameaças. Talvez conversa de ex-namorado ou coisa parecida. Isso, ameaças são comuns ser enviadas através de e-mail. O importante é coletar esse e-mail, imprimir esse e-mail, tá? E existe um procedimento correto de coleta do e-mail. Tá? Além da impressão desse e-mail, o importante é fazer a impressão juntamente com o cabeçalho, que é a identificação de cada e-mail. A origem, quem mandou, né? Isso, quem mandou, data, hora e o fuso horário que foi enviado esse e-mail por parte da pessoa que ameaçou. E enquanto não chegar na polícia, não se deleta isso de maneira alguma, né? Não. Na realidade, a pessoa tem a mania de deletar o e-mail após o recebimento, mas nunca delete, porque essa é a única prova que a gente tem desta ocorrência. Vamos a mais uma pergunta ainda, Daniel. É a quinta pergunta para você. Existe delegacia especializada para esse tipo de crime em Santa Catarina? Uma boa pergunta que nós começamos a falar bem no comecinho do nosso programa de hoje. Ainda não tem, né? Isso, a delegacia especializada ainda não existe, porém, para suprir essa falta, a Delegacia Geral de Polícia, através da Academia de Polícia, tem profissionalizado os policiais civis de Santa Catarina para atuarem no crime eletrônico. Tem efetivo para isso? Hoje existem 100 policiais dentre delegados, escrivães de polícias, psicólogos e agentes especializados nas tratativas de crimes eletrônicos. Mesmo que não possa atender todos os municípios, que se faça um trabalho nas regionais. É isso? Isso. A intenção é profissionalizar policiais em cada regional para que atuem nas suas respectivas comarcas. Daniel, vamos a mais uma pergunta para você de uma pessoa que está acompanhando o nosso programa na parte externa. A polícia consegue chegar até as pessoas que criam perfis falsos? Que tal? Com toda certeza. Hoje o criminoso, ele acredita que utilizando a internet, ele vai se passar de forma anônima na internet, que a polícia não terá condições de achar esse criminoso. Hoje a Polícia Civil de Santa Catarina tem condições sim de atuar com crimes eletrônicos e fazer a identificação dos indivíduos criminosos juntamente com a coleta de materialidade desses delitos. Bom, antes tarde do que nunca, né? Felizmente a gente começou, né? Tem mais uma pergunta ainda para você, Daniel. Fazer compras com cartão de crédito pela internet é seguro? Bom, eu confesso para você que eu faço isso acho que há uns 10 anos, não tenho a mínima reclamação. Uma vez chegou um produto quebrado, eu comuniquei à empresa e eles restituíram o equipamento e tal. E numa outra vez, o produto tinha acabado o estoque e me devolveram o dinheiro. Mas eu só trabalho com empresas de grande porte. Nem todo mundo se preocupa com isso. Às vezes, uma oferta muito vantajosa traz por trás alguma coisa errada. Isso. E daí? Não existe milagre na internet. Quando o usuário de internet for fazer uma compra na internet e se deparar com um preço muito abaixo do mercado, não compre esse produto, pois provavelmente será vítima aí de um golpe cibernético. Uma outra dica que eu dou é nunca comprar em sites não tão conhecidos. Sempre fazer a compra de forma eletrônica em grandes empresas. Empresas que poderão até gerar uma consulta à PROCON da sua cidade, o PROCON do seu estado, com relação... Vem cá, a empresa A de fato faz isso, faz aquilo, é possível isso? É possível. O PROCON, se deve fazer isso? Se deve fazer isso. Antes de cada compra na internet, o cidadão deve pesquisar a respeito do histórico desse site na internet. Seja no site Reclame Aqui, seja no site do PROCON, tá? Todas essas informações vão estar disponíveis lá. Cyberbullying é uma expressão mais da atualidade agora. Existem muitos casos que você tenha tomado conhecimento aqui no Brasil? Existe hoje uma febre, eu não digo uma febre, mas uma epidemia de cyberbullying, principalmente nas escolas. A questão do cyberbullying hoje tem se tornado uma questão preocupante para as autoridades. Tá? As precauções necessárias estão sendo tomadas, tanto na área policial quanto na área escolar também. Diretoras de colégio têm feito palestras sobre esse assunto
Inclusive, alguns casos de bullying, cyberbullying, que é o bullying através da internet, a pessoa, a criança que sofreu esse crime, muitas vezes comete até mesmo o suicídio. É muito grave. É muito grave, né? Agora, me diga uma coisa, Daniel, aí é uma pergunta mais voltada à própria realidade das famílias hoje. O Joãozinho chega para o pai e para a mãe e diz o seguinte: primeiro, ele já fez isso com o tênis. Ele diz assim: mãe, eu preciso de um tênis assim, assim, assim. Mas por que, meu filho? A mãe não tem condições de pagar, o pai não tem condições. Mas os meus coleguinhas todos têm. Isso pode se aplicar também no tablet ou coisa parecida. Como é que você administra isso? Existe hoje... Isso existe, você isso sabe, existe, né? Isso existe com toda certeza. Hoje a questão da tecnologia, tá? Um computador, por exemplo, o smartphone que eu compro hoje, no dia de amanhã, no mês que vem, já está totalmente desatualizado. Tá? Então, os pais devem saber, conhecer tecnologias e saber o que é adequado para o seu filho. Tá? Pela própria idade dele, né? Pela própria idade. E antes de um pai comprar um dispositivo eletrônico desse, um dispositivo informático, ele tem que saber quais são as características desse dispositivo. Tira foto, tem condições de analisar o que o filho está verificando nesse dispositivo, acessa e-mail, acessa chats instantâneos de mensagem, acessa Facebook. É importante o pai ser incluído digitalmente também, fazer estudo da tecnologia para a orientação dos seus filhos. Bom, hoje é tudo Facebook, é modismo isso. Eu vou te contar uma história. Uma moça bastante conhecida nesse país botou no Face dela o seguinte: no dia após o aniversário. Fiz aniversário ontem, recebi 24 e-mails, nenhuma ligação. Como é que você reage? Hoje existe... É uma frieza muito grande. Isso, a tecnologia causa, sim, uma frieza, um distanciamento. Tá? É comum acontecer hoje em reuniões de amigos, reuniões de trabalho... Já vi isso em restaurante. Em restaurantes. O próprio casal, muitas vezes, não olha mais no olho da outra pessoa, e sim no smartphone. Tá? É comum acontecer e isso está causando, inclusive, uma solidão para a população, uma certa frieza. A tecnologia causa rapidez, porém traz uma solidão aí na sociedade. Então temos que tomar muito cuidado com isso, não esquecer a parte humana da sociedade, se aproximar, olhar nos olhos, os filhos, não conversar somente pelo Facebook e Messenger. Às vezes dentro de casa, né? Isso. Curte uma foto no Facebook, mas em casa não dá um bom dia, uma boa noite. Né? É comum acontecer isso aí. Daniel, obrigado pela aula. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ok. Eu conversei com o Daniel Excel. Até o sobrenome dele tem tudo a ver com informática. Nosso tema de hoje foi a informática. E uma coisa que é muito importante: fiscalize sempre com carinho, com atenção, com todo o cuidado, o comportamento dos seus filhos. O que é que eles estão fazendo no tablet ou no computador, em qualquer lugar. Isso é muito importante para o futuro das crianças e para o seu futuro também. O Espaço Cidadão volta com outro tema na semana que vem. Até lá!